Fala, carequetes e carequitos, tudo bem com vocês? Caraca chegou com novidades. Ontem saiu o trailer do novo Mortal Kombat e muita gente ficou com dúvidas. Ele é depois do 11, mas não é o 12 e sim o 1? É um reboot ou uma continuação? Que poderes são esses do Liu Kang? Enfim, para você que está desatualizado e não entendeu nada, o Careca vai te explicar tudo. E de quebra ainda vai expor algumas teorias e ideias do que eu acredito que vai estar no game. Então fica aí que na volta da vinheta vai ter muito sangue. Fala pessoas, o trailer do novo MK saiu ontem e deu pra ver que tá todo mundo muito perdido em relação à história. Carex resolveu fazer um vídeo na maior das boas intenções, só para tirar suas dúvidas. Não tem nada a ver com surfar no hype não, ok? Para quem não jogou o MK11, ele fala de viagem no tempo. Crônica, um dos titãs, que curiosamente é parecida com a Tilda Swinton, ela criou uma ampulheta gigante e começou a zoar com as linhas do tempo de MK. Aí no desespero, o Raiden dá os seus poderes pro Liu Kang e ele vira o deus do fogo e do trovão ao mesmo tempo. Porque não basta você ser deus de uma coisa só, tem que ser de duas. Isso é o que eu chamo de protagonismo. O que aconteceu com o Raiden? Ele é parte de mim, atrelado à minha alma. Ele fez de mim um deus. Aí o Liu Kang dá um pau na Crônica, não literalmente, senão a Kitana ia ficar triste, né? E ele refaz a linha do tempo, mudando todas as bostas que a minha amiga de problemas capilares tinha feito. Ah, careca, você tá esquecendo de várias coisas. Depois teve o Shang Tsung que fez isso e aquilo. Pô, mano, isso é só um resumo do resumo do resumo. Você quer saber a história mesmo, vai jogar ou até zerar pelo YouTube. Enfim, o bagulho é que agora o Liu Kang é o deus do fogo e do trovão. O Raiden é um mortal, sem poderes, e a linha do tempo foi reiniciada. Ou seja, é um soft reboot. Soft reboot é aquele reboot que não é reboot. Tipo, ele reinicia, mas ao mesmo tempo continua da mesma história. Então sim, é uma continuação e um reboot ao mesmo tempo. E aí, depois que o Liu Kang mata a Crônica, ele volta no tempo. Ele volta 500 anos no passado para treinar o grande Kung Lao e impedir que ele perca para o Goro. Para quem está por fora da história, quando ocorre o Mortal Kombat 1, a Terra estava em grande desvantagem. No universo de Mortal Kombat existem várias dimensões e elas estão sempre em guerra umas com as outras. O torneio Mortal Kombat foi criado pelos deuses anciões para impedir que um reino ataque o outro. Bom, eu vou deixar o MacLeod, o Lord Raiden, explicar melhor. Para entrar no domínio da Terra, o feiticeiro demônio do Imperador Shang Tsung e seus guerreiros têm que obter 10 vitórias consecutivas no Mortal Kombat. Venceram 9. Este será o 10º torneio. 500 anos antes do MK1, o maior campeão da Terra, o grande Kung Lao, foi morto pelo Goro, o maior campeão do Outworld. Esse grande Kung Lao não é o Kung Lao da atualidade, que joga o chapeuzinho e tal. É um antepassado dele. E é justamente antes desse torneio, em 1500, por volta de 1500, que o Liu Kang voltou para impedir que isso ocorra. Ele podia aproveitar e impedir que os portugueses descobrissem o Brasil. Quem sabe se tivesse sido os ingleses a gente estava melhorzinho, né? Mas enfim, é nesse contexto que vai ocorrer o MK1, que ao meu ver deveria se chamar MK0, porque ele ocorre 500 anos antes do 1, né? Mas parece que o pessoal da NetherRealms aprendeu matemática na mesma escola do pessoal da Capcom, que colocou o Street Fighter 0 entre o 1 e o 2. E para quem não conhece a história e não tiver frescura com coisa datada, eu recomendo fortemente ver o filme de 1995, porque ele adapta a história razoavelmente bem. Veja, a alma do seu irmão é minha. Leon! Você será o próximo.
E tem também uma série da mesma época que explora a preparação do Kung Lao para esse torneio que ele perde. Mas essa, apesar de ter boas lutas, ela é bem zoadinha e não tem nem o final, ou seja, fica em aberto. Mas tem umas mulher meio pelada em quase todo episódio, então se o seu cachorro mostrar algum interesse, avisa pra ele que ela se chama Mortal Kombat Conquest, ou MK A Conquista, como foi lançado aqui. Bom, tendo explicado o contexto, vamos falar um pouco dos personagens. Como vocês viram, o Raiden ele vai estar na sua forma humana, portanto ele vai estar sem raios. Mas no mundo onde qualquer camarada da esquina joga magia, vira bolinha, eu não duvido dele continuar mandando balo 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 aê, ou coisa assim. O outro que aparece é o grande Kung Lao, cujo visual está mais próximo do Kung Lao moderno. Apesar que o chapéu dele parece ser de palha. Então, como eu falei antes, o grande Kung Lao não usava um chapéu cortante igual o seu descendente atual. Pelo menos em nenhuma mídia que ele foi representado ele usa esse chapéu. Aparecem também Scorpion e Sub-Zero, ou pelo menos 2 caras do clã Shirai Ryu e Lin Kuei. A história do Scorpion e do Sub-Zero é muito longa e se você não conhece, eu recomendo você ver a websérie Mortal Kombat Legacy ou o novo filme. Ou até a animação do Scorpion mesmo. Mas basicamente eles eram de clãs rivais e o Sub-Zero mata o Scorpion. Aí esse vai pro inferno, faz um pacto e volta como o motoqueiro fantasma, só que sem a moto e ninja. Nunca ficou muito claro se a morte dele foi nos dias atuais ou no período feudal. Se você reparar, tanto no desenho, no filme de 2021 e na websérie, dá a entender que teria sido no Japão antigo mesmo. Então é provável que esses dois sejam eles mesmos. Depois do Deception, se não me engano, ficou estabelecido que o clã Lin Kuei é do Outworld. Então o Bi-Han, que é o Sub-Zero que matou o Scorpion, ele pode ser um imortal, porque o pessoal de Outworld vive dezenas e dezenas de milhares de anos. E o Scorpion morre e vira fantasma. Então dá para ser mesmo em 1500, onde ocorreu a morte dele. Kitana e Mileena também são de Outworld, então elas vivem por dezenas de milhares de anos também. E o Shang Tsung é humano e ele está sempre jovem porque consome a alma dos outros. Portanto, se o jogo se passar mesmo em 1500, obviamente não vai ter Sonya, nem Jax, nem Johnny Cage, né? A não ser que coloquem viagem no tempo na história de novo. Mas eu particularmente aposto em antepassados. Tipo, no MK10 é dito que os poderes do Johnny Cage vêm dele pertencer a uma linhagem de guerreiros antigos. Então poderia ter um antepassado dele em 1500 com os mesmos poderes sem nenhum problema. E ao invés das forças especiais, a divisão do exército que o Jax e a Sonya fazem parte, poderia haver uma guilda de cavaleiros medievais que lute para proteger a Terra desde tempos imemoriais e tal. Já o Kano, como ele faz parte da organização criminosa Black Dragon, poderia-se dizer que essa é uma organização bem antiga, que data de vários séculos atrás, igual a Yakuza no Japão. Então dá para botar o fundador dela ou algo assim. Já o pessoal do Outworld, como Baraka, Reptile, Rain ou Goro, eles todos vivem por milhares de anos, como dito antes. Então não tem nenhum impedimento deles aparecerem. Aliás, o Reptile tem que voltar porque ele fez muita falta no 11. Enfim, eles têm a oportunidade de colocar personagens novos bastante interessantes, como vikings, samurais, guerreiros medievais ou coisas assim. Já os convidados é quase certo de ter o Capitão Pátria, de The Boys, e o Pacificador, da DC. Também tá rolando os rumores de ter o Conan. Esse eu acho meio difícil, porque até onde eu sei ele é da Marvel. Então não sei como é que essa negociação rolaria. E como esses personagens de DLC geralmente são jogados na história sem nenhuma explicação, um maluco dando tiro de pistola em 1500 não vai ter nenhum problema pra trama. Enfim, a NetherRealm é perita em dar a entender várias coisas e na hora mudar tudo. Mas eu acho que um jogo em 1500 sem nenhum traço de tecnologia, só com cenários antigos e tal, seria uma ótima pedida. Mas vamos ver. Quando começar a sair mais notícias, o Careca volta para comentar. E é isso, pessoal. Beijo nas crianças e tchau!
fracos e patéticos vim pegar as suas almas. Eu acho que não.